Desde o início da semana, peças publicitárias de uma marca de cerveja preenchem espaços públicos em 97 abrigos, 97 paradas de ônibus de algumas das avenidas da cidade, em especial na Zona Sul. A vereadora Sandra Tadeu, a nossa entrevistada de hoje, protocolou um projeto de lei que proíbe a inserção de bebidas alcoólicas e cigarros nos mobiliários públicos. Vereadora, boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, eu cumprimento a todos que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Vereadora, ao protocolar este projeto de lei com essa preocupação, a senhora está dizendo que a senhora está preocupada com a efetividade da lei Cidade Limpa? Não só pela lei da Cidade Limpa, mas principalmente pelo abuso e o número de propagandas sobre bebida alcoólica. São Paulo, o país está lutando para que a gente diminua o uso da bebida. E o que está acontecendo? Você coloca no ponto de ônibus, dos dois lados, é de dia e de noite, à noite ainda tem luminoso. A gente tem as imagens, vamos ver as imagens. Eu queria que a senhora comentasse em função dessas imagens. Olha só, até que ponto essa é uma interferência urbana que viola a lei Cidade Limpa? Na verdade, ela não vai violar a Cidade Limpa porque ela foi aprovada dentro de um projeto aqui da casa. Mas eu acho que nós temos que ter um bom senso. Sim. De ver o tamanho da propaganda, do display. Ele é muito grande. E outra coisa, no projeto não dizia de bebidas alcoólicas, entendeu? Olha, se você estiver olhando ali, é de fibra o equipamento. Ele não cobre a pessoa nem do sol. Sim. Quem ficar ali debaixo, 1 hora esperando o ônibus, ou uns 30 minutos... A hora que ele chega no primeiro bar, ele vai tomar uma lata de cerveja. E se não for ainda, depois coloca o cigarro. Tanta campanha sobre o fumo. Eu não sei se vão colocar do cigarro, mas eu já... A gente sabe que... Para evitar isso, a gente tem que estar colocando. Você veja, o banco, além desse projeto que eu coloquei, proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas, a minha intenção também era mostrar o tipo de abrigo. Será que esse era o tipo de abrigo ideal para a cidade de São Paulo? Porque eu tenho imagens dos abrigos antigos, que já estão antes. Ali na Bílio Soares, eu moro em torno, você vê que está lá. Agora, será que vai ter a mesma durabilidade desses outros antigos? Que hoje você passa até na própria periferia, você vê esse tipo de mobiliário. Mas, vereadora, eu queria entender, em que pese o fato de que esse projeto foi aprovado com esse display, entre aspas, a briga da senhora é com relação à propaganda de bebida alcoólica? Também. Também? Também. Mas se eu quisesse fazer uma propaganda de chiclete, eu poderia? Pela lei você poderia, mas o que eu acho também é que estão exagerando no tamanho da propaganda. Sim. Ontem eu estava andando na Avenida Paulista. Sim. E se você anda na Avenida Paulista, você percebe que tem, às vezes, 3 pontos de ônibus, um grudadinho do outro. Agora, se você colocar isso no meio da calçada, você vai tirar todo o visual da Avenida Paulista. Você vai esconder toda a iluminação. Eu acho assim que fica uma coisa extremamente forte. E aí eu tive pensando também, eu não sei se ainda não... Entre você ficar meio escondido ali nesse painel... Eu acho até um pouco perigoso, por causa de bandidos e outras coisas. Não sei se eu estou pensando demais. Como é que a senhora pretende conduzir a discussão sobre esse projeto que a senhora está apresentando no âmbito das comissões? Olha, eu sou da Comissão de Justiça, a gente vai estar discutindo isso. Mas na casa tem já comissões de transporte e a Comissão de Política Urbana, ela também vai vir para discutir esse mobiliário. Porque vai ter mais do que um tipo de mobiliário. Você vai ter, dependendo da arquitetura do bairro ou do local onde vai ser colocado, vai ser de um tipo diferente. E eu acho assim, eles vão colocando a doses homeopáticas. Que é uma prova disso, vereadora? São 97 pontos de ônibus instalados com essas peças publicitárias. Até o fim do ano serão 1.400.
E o objetivo é que eles sejam 6.500 até 2015, com marcas variadas de produtos em toda a cidade. Se vocês voltarem às imagens aí, vocês vão olhar... pode repetir as imagens. Que tá adesivo. Adesivo a linha de ônibus que passa nesse local. Sabe, se já tem no projeto o tipo que você vai colocar lá, para dizer, você acha que isso é possível ser colocado na cidade de São Paulo? Para dizer que a linha tal passa aí naquele local? Se tem que pôr as propagandas com luminosos e tal, teria que ser principalmente o display aí. Eletrônico, né? Um display eletrônico, principalmente para a linha. Quando é que vão colocar isso? A hora que colocar os 1.600 e tanto que você me disse? E quem me garante que quando forem colocar o primeiro display eletrônico, já não existirão mais alguns aí? Sim. Entendeu? Mas aí a senhora estava contando que esse projeto vai passar pela Comissão de Justiça, que é a comissão a qual a senhora está vinculada, aqui na Câmara como vereadora do DEM, e também vai ser discutido no âmbito da Comissão de Transporte. Não o meu projeto, a questão do mobiliário urbano, que é tudo um conjunto, entendeu? É uma temática, né? É uma integração. E tudo isso está dentro de uma licitação, está dentro de um projeto. Então, na verdade, a gente discute a questão da bebida porque eu acho isso extremamente grave. Na situação que a gente hoje, São Paulo, luta contra a bebida alcoólica, eu venho agora com a cerveja estimulando que todo mundo tome uma cerveja. Eu odeio cerveja. Daqui a pouco, até eu se sentar lá no banco do ônibus e ficar 1h30, além do calor, que é aquela fibra, porque ela não tem proteção. Sob um sol escaldante, aquela fibra fazendo o papel de ar-condicionado. Só falta o pessoal pôr um caninho ali no luminoso e dar doses homeopáticas de cerveja, porque aquilo é um absurdo. Então, com isso, eu quero que o prefeito Haddad se sensibilize com isso. Porque isso, na verdade, a gente luta, eu sou da área de saúde, a gente sabe o quanto é grave o problema do alcoolismo na cidade de São Paulo. As pesquisas, a gente tem mostrado isso aqui na Câmara. Principalmente com os jovens. Então, sabe, a gente coloca isso. E outra coisa, eu acho que a lei da cidade limpa, com esse tipo de propaganda que está sendo feita, tá certo que foi aprovado pela Câmara, mas a gente vai ter que avaliar realmente se isso não vai ferir a lei num todo. Então, porque você veja, 97 deve ser só naquele trecho, porque no Ibirapuera ali, eu já vi uns 5 sim, por onde eu passei. Você mora na Vila Mariana, isso. Você também já viu por lá. Isso. Então, é uma coisa muito forte. Ou então, sabe, vamos diversificar o tipo da propaganda. Não, eles põem aqui, Brahma, você vai lá, mesmo quem não está esperando o ônibus, fica parado no carro e fica com aquela Brahma, porque é uma propaganda muito forte, aquele vermelho, aquela luminosidade vermelha. Eu acho isso um crime, um absurdo. A gente encaminhou, quando eu apresentei isso aqui na Câmara, nessa semana, a gente encaminhou ao prefeito Haddad para que ele possa tomar alguma providência, eu sei lá como é que pode ser feito isso. Uma maneira imediata que eu achei foi que nesses espaços seriam proibido o uso da propaganda sobre bebidas alcoólicas e o cigarro. Como a senhora disse, quando a gente pega essas pesquisas que têm trazido levantamentos de consumo de álcool, cada vez mais o contato com o álcool ocorre mais cedo, muitas vezes ainda no fim da infância, no início da adolescência. É nesse sentido, quer dizer, o projeto de lei da senhora está ancorado no ambiente de educação. Lógico, de educação, de saúde, de bem-estar, para que a gente possa diminuir as tragédias que a gente vê ocorrendo na cidade de São Paulo. Mesmo com a lei seca, que São Paulo está batendo bastante, alguns estados do país estão batendo bastante, a gente ainda vê as pessoas dirigindo embriagadas. Agora, imagine a cidade inteira estimulando você a tomar cerveja. Eu Vereadora, acho isso um crime. Esse projeto vai para a Comissão de Justiça. Isso. Na temática dessa comissão, o que é que pode surgir, o que a senhora gostaria que surgisse?
Eu vou tentar fazer algumas audiências públicas, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser discutida, a gente tem que reavaliar se esse tipo de propaganda está dentro do contrato assinado da Prefeitura. A Prefeitura está recebendo 167 milhões de reais das empresas que exploram o serviço e esse contrato é um contrato de 25 anos. Sim, eu sei disso. Mas as empresas também estão recebendo a maior parte do valor das propagandas. Até porque elas vendem isso, né? Então, na verdade, eu acho assim, a gente tem que ser rediscutido, tem que ser reavaliado. A gente vai tentar conversar com o prefeito Haddad pessoalmente. A senhora não teve um contato ainda com o prefeito sobre esse assunto? Não, porque isso foi uma coisa muito nova, né? Muito recente. Muito recente. Sim. Eu tirei essas fotos na segunda-feira. Apresentei na terça o projeto na Câmara. Então, é uma coisa, assim, rápida, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser discutida rapidamente. Eu sei que outras comissões já estão se mobilizando para também discutir não só a questão da bebida, mas do mobiliário urbano em si. Que é um outro assunto que interessa e que a senhora tem especial atenção. Porque eu acho assim que é extremamente frágil, apesar de ser uma fibra de plástico, sei lá qual é o material, mas eu acho assim que é frágil e isso pode ser até perigoso. Quebrar, fazer ponta. Então, e outra coisa, ele não te protege nem do frio, nem do calor e nem da chuva. Se você reparar direitinho lá, você vai ver que o negocinho é alto assim e totalmente liberado. Quando eu tirei a foto, se você observar, tem pessoas que estão fora do corpo, porque esquenta muito. Sim, a foto tá no ar aí, ó. Olha lá, né? Tá vendo? Esse rapaz, ele fica andando, esse senhor que tá aí, a outra tá fora. Quer dizer, é um abrigo que não cumpre a função de funcionar como abrigo. Tem um que deixou a sacola no banco, mas ficou na porta, ficou na beira da rua. Sim. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que discutir. Nós estamos no início de implantação desses equipamentos. Eu acho que ainda há possibilidade de a gente poder mudar isso. E eu acho que a gente deve mudar isso, principalmente o tipo de propaganda que vai ser colocado nesses painéis. Nós vamos voltar a esse assunto, vereadora, quando a conversa nas comissões, na Comissão de Justiça, a qual a senhora faz parte, na Comissão de Transporte, quando essa conversa avançar, esse projeto estiver mais delimitado nas proposições dele, naquilo que a senhora pleiteia, vamos voltar aqui ao Jornal da Câmara para falar sobre isso. Eu acho isso super importante, até para as pessoas. Eu recebi uma infinidade de e-mails me felicitando por isso, outros explicando que não é tão frágil o material, mas que, na verdade, talvez não seja o material adequado. Então, as pessoas estão se manifestando. Sim. Então, isso é muito importante. Vereadora, muito obrigado pela presença da senhora. Nós conversamos com a vereadora Sandra Tadeu, do DEM, está apresentando um projeto de lei que dispõe sobre essa questão, a peça publicitária, o display de publicidade com anúncio de bebida alcoólica nos pontos de ônibus da cidade de São Paulo. Já são mais de 90, 97 para ser pontual. E a gente vai voltar ao assunto à medida que esse projeto tramitar nas comissões ou, eventualmente, com a promoção das próprias audiências públicas para o debate dele. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Quero desejar a todos que nos assistem à TV Câmara um bom final de semana, sem muita cerveja. Isso aí, vereadora. Obrigado.